Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, um capítulo muito importante para a nossa atualidade. E as últimas mensagens que temos pregado, que muitos têm aqui liberado palavras, temos falado muito sobre mentalidade. E nós não podemos parar de falar sobre mentalidade. Mentalidade é literalmente aquilo que nos coloca, que nos posiciona, que nos dá direção, que nos coloca segundo a vontade de Deus. E um dos lugares principais que o inimigo tenta lutar, que o inimigo luta, é contra a nossa mente. E eu quero compartilhar mais alguns conceitos sobre este capítulo. No versículo 2, se você está com a Bíblia aberta, diz assim a palavra do Senhor: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode ler comigo esse versículo num coral bem bonito, bem forte. 1, 2, 3. E não... Glórias a Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Deus, essa é a tua palavra poderosa e eficaz. Senhor, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes é a tua palavra, Senhor. Nós lemos e queremos nesse momento que o teu Espírito nos traga a revelação dela. Nos traga, Senhor, a revelação segundo a tua vontade, Pai, para que tenhamos uma semana de batalhas, mas de vitórias em tua presença. Queremos sair daqui alimentados, Deus, pela tua palavra, Senhor, pelo entendimento da tua palavra, pelo entendimento da tua vontade. Fala comigo, fala conosco, Espírito Santo de Deus, seja mais do que bem-vindo. Do início do culto até este momento, a tua presença é real e continuará sendo em nossos corações e a nossa mente. Por isso eu te peço, continua falando e abre os nossos corações para a semente da tua palavra, para que ela seja plantada, germinada e dê muitos frutos, frutos poderosos, ó Deus, em tua graça, em tua presença. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Queridos, falar sobre mentalidades, aquilo que Deus tem. Obrigado, querido. Obrigadão. Aquilo que Deus tem transformado todos os dias. O tema da nossa mensagem é mentes renovadas, vidas transformadas. Diga comigo: mentes renovadas, vidas transformadas. A nossa trajetória, a nossa vida, é preciso ter entendimento diante das batalhas e circunstâncias que nós enfrentamos. Diante daquilo que nós vivemos todos os dias, nós precisamos saber entender e saber discernir, saber ouvir, para que o nosso segmento, para que a nossa vida seja uma vida abundante na terra, para que a gente chegue no último dia e a gente receba a coroa da vida, para viver uma vida eterna nos céus. O tempo que nós estamos passando na terra é um tempo de passageiro. Tantas pessoas já partiram. 3 anos, esse ano o pastor Fernando partiu para a glória. Outras pessoas partiram. Pessoas estão partindo. Sabe por quê? Tem chegado o momento e Deus tem recolhido pessoas. O melhor lugar para estar hoje, sabe onde era? Sabe onde seria? Sabe qual seria o melhor lugar para estar hoje? Pastor Marton, na glória, onde as ruas são de ouro, onde não há dor, onde não há choro, onde não existe tribulações, onde não vai existir, olha, tem de bom ânimo. Não. Mas sabe por que nós não estamos lá agora? Porque temos que viver um processo nesse lugar. Porque estamos na terra, somos filhos, o Senhor nos inseriu, mas somos passageiros, nós somos estrangeiros.
Eu fico imaginando o coração, o pastor Marton está aqui, tem muitos outros, que é vascaíno. Era melhor estar no céu, filho. Mas vai chegar a hora, não é na nossa hora, o nosso momento. Chega a hora que recebemos a coroa da vida e temos que estar preparados para esse dia. Temos que estar com a mente renovada para esse dia. Temos que ter a vida transformada para esse dia. Aceitar a Jesus é o primeiro passo daqueles que querem morar no céu. Reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas é o primeiro passo para encontrar a coroa da vida. Quantos aqui já reconheceram que o Senhor Jesus é o único, suficiente Salvador da sua vida? Que encontro lindo que você teve com Ele. Nesse momento, nesse encontro, Ele passou a morar no seu coração. E esse encontro te dá o direito de encontrá-lo na glória. E esse encontro também te dá o direito, filho, de viver uma vida transformada na terra. Tem muitas pessoas derrotadas, frustradas. Tem muitas famílias perdidas, sendo desfeitas. E um dos maiores problemas que eu encontro hoje tratando vidas, pessoas, são pessoas que enfrentam divórcios. Divórcio não é hipótese nenhuma de Deus. E é por isso que Deus fala que Deus odeia o divórcio. Filhos sofrem sequelas para o resto da vida. Eu converso com muitas famílias todos os dias, muitas pessoas, e tem pessoas que estão vivendo dores de 20, 30 anos atrás, que falam: pastor, se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria de tudo para mudar essa história. Eu não teria enfrentado isso. Sabe por que que isso tem acontecido e tem sido evidente no nosso mundo, no nosso meio? Porque no mundo existem aflições. Não, no mundo não é só de paz. No mundo não é só de coisas lindas. No mundo se você ligar a televisão daqui a pouco, quando você for para casa e botar no Fantástico, você vai ver o tanto de atrocidade que acontece. Se você ligar amanhã no jornalzinho lá da manhã, de manhã cedo, você já vai ver o tanto de coisa que aconteceu no final de semana. Porque no mundo, porque a palavra de Deus diz que o amor de muito nos finais dos tempos iriam se esfriar. Falta de humanidade, falta de amor em muitas famílias, em pessoas. Sabe por quê? Porque não tiveram um encontro com Jesus. Porque não tiveram um encontro com a presença de Deus. Salmos capítulo 34, versículo 8 diz assim, ó: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele refugia. Provai e veja que o Senhor é bom. Pastor, por que Deus é bom? Por que estão dizendo que Deus é bom se tem tanta atrocidade? Por que a Bíblia fala que Deus é bom se tem tanta coisa difícil? Se temos tantas batalhas, se temos tantas lutas? Sabe por quê? Porque Ele diz primeiro: provai e vede. Existe um processo antes de ver. Provar. Eu posso olhar para esta água e ver que ela está com aparência boa, de gelada, mas eu jamais vou saber se ela é boa se eu não. E está muito boa. Quando eu provo, eu posso distinguir a qualidade, eu posso analisar as características quando eu provo. E quando você prova desta presença, a vida dos céus começa a caminhar, estar em nós. A vida de Deus. Morremos para o mundo, para as concupiscências carnais, morremos para a vida mundana e encontramos uma vida com Jesus. E essa vida precisa ser, querido, para ser enfrentada, para ser, sabe, para enfrentar o dia, amanhã, na segunda-feira. Você precisa entender que a sua mente precisa ser renovada todos os dias. Não existe mente renovada, não existe vida transformada sem a mentalidade renovada. Não existe vidas, pessoas que aceitaram Jesus e todos os dias vivem um processo de transformação, se sua mente não renovar todos os dias. O que acompanha a transformação de uma vida é iniciado na mentalidade renovada, na mentalidade vencedora.
na mentalidade mudada, na mentalidade transformada. Esse versículo fala assim, olha, não vos conformeis com este mundo. Sabe o que ele está ensinando e nos dizendo? Sabe, conformar significa tomar forma. Eu tenho um copo que tem um formato redondo, sim ou não? Quando eu coloco alguma coisa dentro dele, ele torna a forma de redondo. Se você pegar um gesso e colocar aqui, você deixar um pouquinho de tempo e você tirar, você vai ver um gesso em formato redondo, cilíndrico, da forma que está essa abertura, da forma que é esse copo. Sim ou não? Ou seja, o conformar é tomar a forma daquilo que está externamente, sabe, inserido em mim. Tomar forma daquilo que está posto em mim. E muitos de nós temos nos conformado, ou seja, mesmo na presença buscando, temos olhado e esquecido e tomamos a forma do mundo. Aceitamos Cristo, queremos uma mudança, desejamos ela todos os dias, mas de repente nós estamos olhando a nossa vida com os mesmos valores do mundo, com os mesmos princípios do mundo, dando as prioridades segundo o mundo determina que eu tenha, colocando os conceitos de sucesso segundo o mundo determina que é, e trazendo para dentro da minha casa o estilo de vida do mundo, moldado pelo mundo. Sabe, aquilo que Paulo está dizendo é que você não pode permitir que a moldagem do mundo molde a sua mente, que a moldagem do mundo lá fora, externo, molde a sua maneira de viver, a sua maneira de ser, de agir. Porque quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, esse processo de renovação de mente acontece todos os dias. O inimigo tenta todos os dias lutar contra isso, contra essa transformação. O inimigo tenta todos os dias, e o mundo tenta nos colocar a forma de pensar. Eu tinha professores no ensino médio que muitos eram ateus e eles confrontavam a gente. Se você tem fé, Caleb, faz essa caneta sair da minha mão. A Bíblia não diz que se tiver fé de um grão de mostarda você vai remover as montanhas? Sabe por quê? O mundo tenta nos encaixar com a maneira que eles pensam, e o inimigo tem usado vidas, pessoas. Deixa eu te dizer, estamos inseridos nele. Não, filho, não é para discutir. Eu tive um conselho do meu pai quando eu cheguei em casa, afrontado pelos professores da faculdade. Meu filho, a Bíblia diz, o conselho mais poderoso que eu já recebi na minha vida. A Bíblia diz que se você discutir com tolo, você vai ficar mais tolo ainda. Não, prove, mostre Jesus através da sua vida. Mostre Jesus através do seu testemunho. Mostre a transformação de Jesus através da sua mente. Blinda o seu coração e blinda a sua mente. Sabe o que o Senhor Jesus quer que você entenda nessa noite? É que você precisa não se moldar e não viver da forma que o mundo quer que você viva. Porque você tem um Deus que tem princípios, conceitos, que Ele quer te colocar nesses princípios para te levar para o céu, para te fazer morar no céu, para te fazer você viver uma vida abundante na terra e uma vida eterna nos céus. Essa é a realidade daquilo. E a pergunta que fazemos hoje: quem está moldando a nossa mentalidade? Será que é a palavra ou será que é a cultura? Quem está moldando a nossa mentalidade? Quem está moldando a mentalidade dos nossos corações, dos nossos filhos? Quem está moldando a mentalidade da sua casa? Porque aquilo que domina e aquilo que governa a sua mente é aquilo que amanhã será o efeito das suas decisões, dos seus hábitos, das suas rotinas. A cultura está presente, o mundo está presente.
A forma do mundo está presente, mas não, Deus não quer que você se amolde a ela. Deus não quer que você viva segundo ela. 1 João capítulo 2, versículo 16, olha o que diz a palavra de Deus. Não precisa abrir, coloque para nós. Porque tudo que há no mundo, olha isso, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, significa a vontade carnal, os desejos carnais, a concupiscência dos olhos, os desejos, aquilo que o seu olho vê, aquilo que seus olhos desejam, a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Você já viu aquela pessoa que por tudo ela quer ter dinheiro, ela quer ganhar, ela precisa passar alguém para trás, porque a concupiscência dos seus olhos tem enchido os seus olhos, desejado, sabe, o carro mais caro, eu preciso a casa mais cara. A concupiscência da carne, a vontade carnal tem aflorado em muitas vidas e pessoas. E a soberba da vida, a soberba. Se tem uma coisa, meu querido, que eu preciso te dizer, dentro de nós existe uma coisa chamada orgulho. E o orgulho, ele não acaba. A gente não vence o orgulho. Se você dizer para mim, pastor, eu venci o orgulho, você já está orgulhoso. A única coisa que a gente consegue fazer com o orgulho é desmaiá-lo todos os dias, dando uma porrada nele todos os dias, dizendo para ele, você vai ficar quietinho aí, porque é muito maior a minha mentalidade na presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus na minha vida, então fica caladinho aí, porque daqui a pouco ele pode querer crescer de novo, amanhã ele pode querer crescer de novo, amanhã as coisas funcionam e aí daqui a pouco ele quer crescer de novo. Daqui a pouco as dívidas acabam e o orgulho quer crescer de novo. O carro bom chega, o trabalho, a promoção, e o orgulho quer crescer de novo. Todos os dias é a tua missão desmaiá-lo, colocar ele amarrado, preso na gaiola do Espírito Santo de Deus. Porque a soberba da vida é aquilo que todos os dias tem tirado pessoas da presença. Quantas pessoas nós oramos, Senhor abençoa, Senhor libera a bênção, Senhor libera o casamento, Deus levante uma pessoa para esta pessoa, e logo quando as coisas acontecem, você não vê mais na igreja. Sabe por que isso acontece? Porque a soberba da vida tem sido a realidade da mentalidade de muitas pessoas. Não só a transformação, não a renovação. Deixa eu te dizer, você está aqui nessa noite, e glória a Deus pela sua vida. Existem pessoas assistindo de casa, e glória a Deus pela sua vida, porque essa noite o Senhor está dizendo para você que tem coisas grandes para fazer na sua vida, coisas extraordinárias, mas para que sejam feitas, precisa entender que a sua mente precisa ser renovada agora, para amanhã a sua vida ser transformada, e você viver o melhor de Deus, e você viver aquilo que Deus tem para você, e você conquistar aquilo que Deus tem para você, que já está pronto, já está nas regiões celestiais todas as bênçãos. Pastor, por que eu ainda não vivi? Porque a sua mentalidade precisa ser renovada. Você precisa entender isso, porque a mentalidade precisa ser renovada. Porque em muitos momentos aquilo que entra pelos nossos olhos, ou aquilo que não entra pelos nossos ouvidos, é aquilo que tende a nos governar. E a minha pergunta para você, meu querido, o que tem governado o seu coração? O que tem governado a sua mente? Eu conversando com nossos queridos, esse marido de política, ele é engraçado, eu me divirto, é legal, mas também não é tão fácil de lidar. E um dia numa das reuniões, eu ouvindo muitas coisas, eu chamei o pessoal e falei assim, olha, um dos maiores segredos do maior político que teve aqui, dos maiores como é que fala? Cientista político que já existiu nessa cidade, chamado Pastor Fernando, me ensinou um dia e falou assim, olha, meu filho, o político fala e acha que você engravida pelo ouvido, mas nunca engravide pelo seu ouvido. Entra no ouvido e sai pelo outro. Mas não é só política, querido, é tantas coisas que nós ouvimos e logo nós engravidamos de coisas, de pessoas que falam,
e logo nos tiram da presença, logo nos tiram da realidade de Deus para nós. Engravidamos pelo ouvido, meu Jesus. É aquilo que tem governado muitas mentalidades, é aquilo que tem governado muitas famílias. Mas querido, Deus está aqui hoje para que você renove a sua mente, para que você acorde amanhã e ela seja renovada, para que depois de amanhã, para que nessa semana, neste mês, nesse ano, para que a sua vida seja de renovação de mente. Eu quero olhar para você uma vida transformada todos os dias. Eu quero olhar para a sua casa e uma casa transformada, e ver uma casa transformada todos os dias. Porque a primeira chave para a transformação, número 1, a chave para a transformação, a Bíblia diz nesse versículo, está aonde? Na nossa mente. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe então onde é que está a chave? O segredo está na transformação da nossa mente. Porque uma mente renovada, escute, preste atenção nisso. Uma mente renovada, eu produzo pensamentos renovados. Pensamentos renovados me faz falar, me faz expressar a renovação, me faz expressar a presença de Deus. Porque quando eu expresso através de uma mente renovada, de pensamentos renovados, restaurados, eu tenho hábitos totalmente diferentes, não moldados pelo mundo, não moldado pela guerra desenfreada da soberba, não moldado por aquilo que é referência de sucesso do mundo. O que é a referência de sucesso do mundo? É brigar, é ter o melhor carro, o melhor dinheiro, e isso pode ser lá no mundo. Mas a renovação da nossa mente faz com que a nossa mente seja todos os dias mudada, transformada, para que os nossos hábitos saiam dessa soberba, saia da concupiscência carnal, saia da concupiscência dos olhos, para viver uma vida com a graça e com o poder de Deus sobre nós. Viver uma vida segundo os frutos do Espírito. Gálatas 5 fala dos frutos da carne, da concupiscência da carne, e os frutos do Espírito, que é paz, amor, alegria, mansidão, domínio próprio. Tudo isso não há lei, é sim aquilo que você vai viver, é a característica de quem tem uma mente renovada e transformada pelo poder de Deus. Paz, alegria, domínio próprio, mansidão, longanimidade e benignidade são características do fruto do Espírito para as nossas vidas. Mas esse fruto começa a ser dado pela renovação da nossa mente. Se você retransformar, se você entender isso, Provérbios 23, versículo 7, diz assim: porque como imagina a sua alma, assim ela é. Tua mente está imaginando a sua alma, da forma que você imagina, você vai ser. Eu sou, pastor, se pisar no meu calo. Não, filho, isso aí é concupiscência da carne. Falar, pastor, eu me iro fácil. Filho, isso é concupiscência da carne. É fruto carnal, está dentro de nós. Eu sei, eu também sou. Eu também sou assim. Meu Deus do céu, eu também sou assim. Essa semana aconteceu algo. Comentei hoje pela manhã com algumas pessoas. Juntei com a minha esposa, fomos assistir um filme. Sabe aonde? Iguatemi. Falei, vamos um lugar longe. Vamos pensar que a gente viajou. Só da Ceilândia foi lá no Lago Norte, só para a gente achar que estava viajando. A gente tem a sensação de viagem. Faz isso, gente, dá certo. E um shopping muito elitizado, muito, elitizado. E eu sou simples, estava simples. Eu vi uma hora que eu estava andando sozinho para ir no banheiro, e um segurançazinho me encarou, acho que falou no rádio, e veio na minha direção como se eu fosse, meu Deus, logo eu, pastor Caleb. Só que eles não sabem que o pastor Caleb também é brabo. Quando ele veio falando no rádio na minha direção, como se fosse, eu passei
Aí o Espírito falou assim: filho, mansidão, domínio, tá tudo bem, você sabe quem você é. Mas o diabo falou assim: ah, tu vai deixar, é? A carne, a concupiscência, a ira, falou: você vai deixar. E ela falou mais alto, você acredita? Pastor falou: sou anjo não tem asas atrás de mim. Ela gritou e ela falou alto. Eu comentei com a minha esposa, e minha esposa: ah não, amor, a gente está um dia tão gostoso, um filme tão legal, me diverti tanto. Não faz isso. Ela sabe que eu sou 8, mas se eu for para 80, meu Deus. E eu passei na frente, igreja, você não acredita. Eu parei na frente do cara e eu encarei o segurança. Eu fui para cima dele. Eu falei assim: tá tudo bem com você, irmão? Quando ele falou: tá, tudo bem. Aí eu parei. O Espírito Santo falou: Caleb, que vergonha. Que vergonha. Eu acho que a minha mente produziu aquela cena. A minha esposa, eu tenho certeza que é da sua cabeça. Sabe o que estava acontecendo? A minha mente tentando governar as minhas emoções. A minha mente tentando falar que o que a concupiscência da carne falasse dentro de mim. Que eu assumisse a forma do mundo. Você se olhou de cara feia para mim, você vai encontrar. Não, isso é no mundo, isso é lá fora. Mas para quem serve a Deus, Ele é dotado, Ele produz em todas as circunstâncias, independente do que fizeram com você, o que falaram para você, o que agiram contra você. A mansidão, a paz, o domínio próprio é fruto de quem tem a mente renovada, é fruto de quem tem a mente transformada. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer te fazer entender, para que você saia daqui nessa noite cheio da presença, cheio da mente renovada, porque o inimigo tem se levantado contra você, mas em nome de Jesus ele já caiu por terra, já caiu. Não aceite, querido, as emoções governaram a sua mente. Não aceite as vontades, a concupiscência, a soberba dos olhos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a renovação acontece. Aqui uma ferramenta poderosa para a renovação todos os dias. A renovação acontece quando temos um hábito poderoso. Diga comigo: ferramenta poderosa. Meditar na palavra de Deus. Você vai ver muitas pessoas sem a mente renovada. São pessoas que não meditam na palavra, são pessoas que não vivem na palavra. Sabe o conselho que deram para Josué quando ele assumiu o lugar de Moisés? Sabe qual foi o conselho que deram para Josué para conduzir o povo, para conduzir a família? Sabe qual é o mesmo conselho que Deus está dando para você? Conduzir o seu casamento, conduzir a sua vida. Sabe qual é? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Tão somente tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Sabe qual é o conselho? Medite, seja forte e corajoso, e tenha o cuidado de fazer segundo a lei. Tenha cuidado de fazer segundo a vontade de Deus. Tenha cuidado de fazer segundo a palavra de Deus, porque é a palavra que vai nos corrigir, é a palavra que não vai nos alimentar, é a palavra que vai corrigir as crenças limitantes que temos, é a palavra que vai mudar a nossa história, é a palavra que não vai revigorar nossas forças, é a palavra de Deus. Não é a palavra do Instagram, não é a palavra do coach, não é a palavra, sabe, do influencer que está lá na internet. Não, é a palavra de Deus. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda de escarnecedores. Mas antes ele tem o prazer, antes de tudo isso ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite.
Essa pessoa, você que medita, será assim, ó, será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. As folhas não caem, e tudo que você fizer, vai prosperar. Dar o fruto na estação própria é poderoso. Você já viu manga no dia errado? Você já viu manga na hora da mexerica? Você já viu a manga dar lá no pé de piqui? Na hora do piqui? É tudo na estação própria, a chuva própria. Sabe o que significa isso? Que a sua vida está controlada pelo tempo de Deus, protegida pelas ações do tempo de Deus. Não no seu tempo, não na sua mente acelerada, não na sua mente ansiosa, mas na mente do Deus Todo-Poderoso, que preparou o seu fruto na estação própria. E tudo que você fizer vai prosperar. É a renovação da nossa mente. Ela é feita sim por esse processo de leitura, sim, por esse processo de entrega. Uma segunda ferramenta é a oração. Oração. Filipenses 4, versículo 6 diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe, guerras emocionais que é produzida pela ansiedade. Pela ansiedade, muitas pessoas têm vivido isso, porque a nossa mentalidade tem sido governada pelo pensamento acelerado no futuro, pela ânsia de buscar o futuro e trazer para o presente, pela ânsia daquilo que vai ser feito amanhã, depois. Mas ele diz assim, olha, não andeis ansiosos, não deixe a sua mente ser governada pela ansiedade, mas renova a sua mente. Como, pastor? Através da oração e súplica. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa algumas, mas faça conhecida diante de Deus a sua necessidade, através da oração e da súplica. E a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração, guardará a sua mente, protegerá o seu coração, protegerá a sua mente. Isso é mente renovada e uma vida transformada. A oração vai produzir isso. A oração vai produzir essa mentalidade. E para a gente encerrar, a vontade de Deus é aquilo que nós precisamos ter. Mas a vontade de Deus só acontece para quem renova a sua mente. A vontade de Deus só é vivida para aqueles que renovaram a sua mente. Porque ele diz no final do versículo, para que experimenteis, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é revelada a mentes renovadas. Pode dizer comigo, a vontade de Deus, pode ser mais forte, a vontade de Deus só é revelada a mentes renovadas. Nós temos propósitos, Deus nos deu propósitos. Existem propósitos em nossas vidas, mas esses propósitos são renovados, são liberados através de uma mente renovada. O Senhor não libera o seu propósito para mentes confusas, não. O Senhor não libera os seus propósitos dos céus para mentes, sabe, que vão jogar fora o propósito lindo do Senhor. Sabe, aquilo que nós temos que viver todos os dias é entender que temos que viver na terra como é nos céus. A minha oração é, Senhor, me faça viver na terra como é nos céus. E no céu já está pronto as nossas vitórias, a nossa bênção, a nossa casa, a nossa estrutura, a nossa fortaleza, já está tudo pronto nos céus. E para vivermos na terra como é nos céus, precisamos ouvir a vontade de Deus para nós. Tem pessoas vivendo segundo a sua vontade. Tem pessoas fazendo segundo a sua vontade. E viver moldado pelo mundo é viver segundo a vontade humana, segundo a vontade carnal, segundo a concupiscência da carne. Mas ouvir a voz de Deus é reconhecer que temos um propósito. E quando nós reconhecemos, a nossa mente é moldada para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você estava com a mente confusa hoje, eu quero declarar na sua vida, você vai sair daqui com a mente renovada e toda a confusão já caiu por terra na sua vida, já caiu por terra na sua casa. Sua mentalidade não será mais confusa.
mas será protegida e guardada pela paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Renovada e transformada todos os dias, renovadas para que os dons e os frutos do Espírito sejam vividos todos os dias, diante dos conflitos, diante das situações. Muitas das vezes nós podemos pensar, e a nossa mentalidade vai pensar: eu não posso, eu não consigo. E se sua mentalidade for essa de eu não posso, eu não consigo, a sua vida será moldada, sabe por quem? Pelo medo. Se você pensar que você não pode, não, e não é para mim, os frutos que serão vividos é o medo, é a angústia, é temor, é pânico. Mas se você pensar, Deus está comigo. Mas se você, querido, pensar, Deus está comigo, se você pensar, o Senhor dos exércitos está comigo, as suas decisões serão influenciadas pela fé de um Deus Todo-Poderoso, pela fé e pela certeza daquilo que você espera, pela convicção daquilo que você não está vendo agora, mas que vai acontecer na sua vida, mas que vai acontecer na sua casa. Se você sabe, se você pensa, se a sua mente é renovada, ela está dizendo agora: Deus está comigo, Deus está na minha casa, Deus protege os meus filhos. Oh, Jesus, Deus está comigo. Suas decisões serão marcadas pela fé. Suba aqui nosso louvor, por favor, para a gente orar. Serão marcadas pela fé. Deus está comigo. Deus tem um propósito na minha vida, e eu começarei a procurar propósitos até nos momentos difíceis, até nas dores eu vou encontrar propósito, até nas batalhas eu vou encontrar propósito. Porque uma mente renovada não olha para as circunstâncias e tenta achar que é uma vítima da circunstância. Não, você não é vítima das circunstâncias. Mentalidade vítima, sofredora, vai sempre pensar assim: eu sou vítima. E você nunca vai mudar a mentalidade, o coração. Mas você precisa entender, aquilo que eu estou enfrentando agora, Deus tem um propósito, porque Deus é contigo. 10 anos atrás nós íamos casar, e eu lembro disso, eu estava rindo hoje sozinho dessa história. Nós íamos casar, e eu sou engenheiro civil, eu estava como ainda estagiário na engenharia. Despontei diante de todos os estagiários e auxiliares de engenharia que tinha ali. E o meu gerente chegou em mim e falou assim: Caleb, você agora está formando, você vai assumir uma obra da Via como engenheiro. Eu falei: uau, vou casar e vou ter uma obra, vou ser engenheiro, vou ter um bom salário. Ganhava R$800 como estagiário, agora eu vou ter um salário de 2.000 em nome de Jesus. Brincadeira, dinheiro ganha bem. Nessa semana, na semana que o meu engenheiro falou isso, ele chega em mim, estoura a notícia da Lava Jato, a Via está envolvida em muitas coisas, fecharam as portas. E o gerente Aníbal chega em mim e fala: Caleb, aquele projeto de você assumir uma obra da Via não vai acontecer mais. A Via está fechando as portas, eu acabei de ser mandado embora, e você vai ser o próximo. Eu falei: meu Deus, eu estou casando agora, Aníbal, como é que eu vou fazer, filho? Eu poderia olhar para a circunstância e dizer: o que eu vou fazer? Eu poderia olhar para essas circunstâncias sabendo que estava tudo preparando para o casamento, minha vida. Agora uma notícia ruim, difícil, eu poderia olhar para aquela circunstância e dizer: meu Deus do céu, não dá certo para mim, nada dá certo para mim. Na hora que eu estou acessando, dá tudo errado. Poderia sair dali como uma vítima. Mas naquele momento eu falei: não, Deus é comigo. Deus está comigo, Deus está, e existe propósito nessa notícia. Na mesma hora, ele falou: Caleb, essa semana e esse resto de mês você vai só entregar apartamentos. O prédio estava pronto, Via Liberteira, ali em Taguatinga Sul. Você vai só entregar apartamentos. Quando eu subi para entregar, pastor, eu estou no primeiro apartamento. Era uma família. Eu cheguei para entregar o apartamento, o dono do apartamento fazia uma vistoria, e eu estava acompanhando, e ela me fez uma pergunta:
que se minha mente não tivesse renovada, teria passado. Ela virou para mim e perguntou assim: você conhece uma empresa que faça reforma? Aí eu, o quê? Você conhece uma empresa que faça reforma? Eu virei na mesma hora, a fé respondeu no meu coração. Eu falei: agora não, mas amanhã tem uma top para você. Amanhã você vai conhecer a melhor empresa de reforma. E ela deu risada: como assim amanhã? Porque amanhã eu tenho que ligar no contador e preparar a empresa. Fechamos, peguei, coloquei no meu CNPJ que já era aberto o KNAI de reforma de obras. Fechamos aquela primeira. Liguei para minha esposa: você vai fazer os projetos e a gente vai executar as obras. Queridos, ali começou um dos maiores sucessos da minha vida, sabe, profissional. Naquele mesmo prédio, passava todo mundo para eu entregar apartamento. E eu falava assim: olha, tem uma empresa top aqui, cara, fazendo reforma, você não quer lá conhecer? A pessoa: não, eu quero fazer uma reforma, botar um piso. Ah, então vamos lá, olha isso aqui. Eu apresentava para minha esposa: essa arquiteta é muito boa, conversa com ela aí. Queridos, lá nesse mesmo prédio, nós fechamos 18 reformas. Nós casamos, sabe aonde? Menino da Ceilândia, casamos na beira do Lago Sul. Lá, minha mentalidade, filho. Casamos lá nas BAC. Sabe para onde a mentalidade me levou? 20 dias na Itália, andando na Toscana. Ah, meu Deus, a Toscana é muito romântica. É muito bom a Toscana, filho. Ah, Jesus, se você soubesse o tanto que é bom. A minha mentalidade me levou lá. Sabe por quê? Eu não olhei para aquelas circunstâncias e tive medo, mas eu tive fé, porque eu tinha certeza que Deus era comigo. Deus estava naquele sonho, Deus estava naquele propósito. A minha família, hoje 10 anos depois, ainda colhe fruto daquele dia, daquela fé, daquela mentalidade renovada, da minha vida transformada. Hoje é você que está falando ao seu coração. Hoje é você que o Espírito está movendo. Hoje é você que o Espírito de Deus quer fazer você enxergar pela perspectiva de fé. As circunstâncias de uma mente renovada, ela é encarada por uma perspectiva diferente. Você nunca vai viver coisas diferentes com a mentalidade se ela não for diferente, se ela não for renovada pela presença, se ela não for renovada. E eu quero profetizar na sua vida em nome de Jesus. Abre para mim Isaías 43, versículo 18. E nós encerramos. Eu quero profetizar Isaías 43, versículo 18 na sua vida. Para que você volte para sua casa sabendo que Deus é contigo. Que você volte para os seus dias de batalha sabendo que Deus é contigo. Sabendo que você volte para as suas batalhas sabendo que Deus é contigo. Sabendo que a presença de Deus está contigo. Sabendo que o poder de Deus está contigo e vai contigo. Eu quero profetizar na sua vida. Recebe em nome de Jesus. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Você que quer, recebe nessa hora. O Espírito Santo de Deus está dizendo assim: olha, esqueça o que se foi. Não viva no passado. Ora, basora, canta lá, basou. Esqueça o que se foi e não vivam no passado. Ah, Jesus, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ei, eu estou fazendo coisa nova na sua vida. Ei, eu estou fazendo. O Espírito Santo de Deus diz: eu estou fazendo coisa nova. E ela já está surgindo. Vocês não veem? Vocês não reconhecem ainda? Ah, sabe o que eu vou fazer para você? Até rios dos desertos eu vou abrir caminhos no riacho e no ermo. Eu vou fazer na sua vida. Ah, Jesus. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto, riacho no ermo para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido.
O Senhor Deus diz: você é o meu escolhido. E Ele está nessa hora abrindo portas, liberando sobre a sua vida, liberando sobre a sua vida uma coisa nova. Se você crer, fica de pé em nome de Jesus, adorando o Senhor. Fique de pé, glorificando o Senhor.